2016, a Venezuela ela já acumulava uma inflação de 800% ao ano. Inclusive, em 2021, essa inflação chegou a 1 milhão% ao ano. 1 milhão? Isso. É porque É um com 6-0, só para como a gente está falando saibam. de um regime totalitário hoje, Nicolás Maduro, a gente não tem confiabilidade nos dados, né? Então, a gente tem guesses. É mais milhões do que... do que realmente porque é reportado. governos socialistas, normalmente, eles... São autoritários, né? Eles vão colocam mascarar. o número que eles quiserem. Exato. Uhum. A gente confiou em 1 milhão. 75% da população, isso em 2016, já tinha perdido em média 19 quilos durante o ano. A taxa de homicídios estava em 90 a cada 100 mil habitantes, sendo que a ONU considera como violência epidêmica qualquer taxa que ultrapasse 10 homicídios a cada 100 mil habitantes. Eles estavam com 90? 90 em 2016. 9 vezes. Olha só, 2016 inflação com 800% ao ano. 2021, 1 milhão% ao ano. 2016, 90 homicídios a cada 100 mil habitantes. Eu acho que foi o Perini que publicou esses dias. É a galera que, tipo, fala, esse meu dinheiro não vale nada, o cara joga dinheiro na rua como se fosse um papel que não vale bosta nenhuma. Não sei se é o caso da Venezuela, acho que foi o caso do Zimbábue que o Perini postou, mas eu acho que tudo caminha para esse tipo de coisa, né? O cara imprime dinheiro, não tem uma produtividade que equipara a oferta que essa demanda que os caras inventam do nada, criam, e aí dá uma merda em termos de inflação gigantesca. Um ponto importante, Breno, disso que você falou da fome e tudo mais, é que eu me recordo do início do governo Chaves. Eu me recordo das notícias de como foi implantado. Eu já acompanhava, né? Porque o Chaves, em 92, ele tentou dar um golpe, foi preso, deu errado, e aí libertaram ele, ele voltou nas eleições depois. Ele foi eleito, não foi ele não tomou o poder com um golpe. E o que acontece é que quando ele entrou, o momento econômico para o petróleo estava muito bom. Então ele entra, muito dinheiro entrando com petróleo, e aí ele conseguiu fazer algumas medidas populistas que pegaram muito bem. Por quê? Porque entrava muito dinheiro para o Estado. A commodity subindo para o caralho. Commodity subindo, ele começou a gastar dinheiro com casas, hospitais, dando dinheiro para a população, o que a princípio parece uma coisa boa, só que o que ele estava fazendo do outro lado? Expropriando várias empresas. Então, praticamente todas as multinacionais foram embora da Venezuela, ou porque foram expulsas, ou porque decidiram fechar porque não tinha mais matéria-prima, ou porque ele tomou as empresas. E a PDVSA, que é a principal empresa da Venezuela, responsável pelo petróleo, eles tiraram os cargos técnicos e botaram amigos, pessoas que tinham cargo político. Então, vamos pensar que bizarro você pegar pessoas técnicas que são referência naquela área, engenheiros, pessoas de um nível top, que trabalharam em outras empresas, aí você tira e põe pessoas do partido político. O interesse não passa a ser mais a produtividade. A exploração, né? Então, a Venezuela hoje, por exemplo, que o petróleo está caro, está produzindo menos do que nos anos 2000. Não faz sentido, né? Porque a produtividade é um negócio que me chama muita atenção. Muita gente pergunta, Pete, e Petrobras? E aqui a gente tem 3 opções de investir no Brasil, né? A gente tem Petrobras, PetroRio e 3R Petróleo. Quando você compara o lifting cost, que é o tanto que você gasta para tirar o petróleo debaixo da terra, que é funda pra um caralho, para subir, as empresas que são privadas, elas têm um lifting cost muito menor do que a Petrobras, por exemplo. Então você vê, Petrobras com um risco político embutido e com um custo maior embutido. Então, assim, sendo bem sincero, um pouco ancapezinho aqui, eu nunca vi o governo se metendo em alguma coisa que ele conseguiu melhorar. Você lembra de alguma coisa? O governo se meteu aqui e ficou bom. Puta, lembro. Isso tem. Porque caralho. Eu acho que tem coisa... Fala o assim, esquerdalinha. Aqueles que ofendem. Porque eu acho que são os dois extremos, amigo. né? Você tem, os dois extremos são anarquias. Você tem a anarquia comunista e você tem a anarquia ANCAP, né? Só que, por exemplo, quando você pega os Estados Unidos, e os Estados Unidos ele partiu de um preceito absolutamente liberal. Então, você teve os Founding Fathers lá, que criaram uma Constituição norte-americana de 5 páginas, que basicamente atribuía a função do Estado enquanto infraestrutura pública, segurança nacional. E o que aconteceu depois disso é que a Constituição foi aumentando. Hoje, a última vez que eu vi, tinha 192 páginas. Então, o que aconteceu foi...
Os Estados Unidos, eles desenvolveram iniciativas de Estado para proteger o país, como, por exemplo, a NASA, o que fomentou a corrida espacial, desenvolveu tecnologias como hoje a gente tem satélite no celular, mouse, computador. Isso foram frutos de investimento que o Estado fez. Então, por exemplo, dizer que o Estado não produz não é totalmente verdade. A questão está no nível de eficiência que o investimento que um Estado faz comparado à iniciativa privada. Que, no caso, a iniciativa privada descentralizada numa economia num tamanho como os Estados Unidos ou o Brasil acaba sendo justamente mais eficiente para conseguir se regular de forma local do que um Estado de economia planificada que quer uma única instância regida por algumas pessoas dizer o quanto que a sociedade do município tal vai precisar de sapato, por exemplo. Isso não acontece. Agora, quando você fala em relação à produtividade do Estado, sim, existe produção. Não é tão eficiente quanto a iniciativa privada, mas produz.